Boa noite. Boa noite. Datafolha mostra empate entre Dilma e Marina no primeiro turno. No segundo turno, Marina abre 10 pontos sobre a presidente. PIB brasileiro cai pelo segundo trimestre seguido. Manteiga nega recessão. Justiça Desportiva suspende jogo de volta entre Grêmio e Santos por denúncia de racismo. Na Argentina, o segundo dia de greve geral leva transtornos às ruas de Buenos Aires. E o vírus Ebola chega a mais um país da África. O Datafolha divulgou agora à noite mais uma pesquisa eleitoral para a presidência da República. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Dilma Rousseff, do PT, tem 34% das intenções de voto. Marina Silva, do PSB, também aparece com 34%. Aécio Neves, do PSDB, tem 15%. Brancos e nulos, 8%. Não sabem ou não opinaram, 9%. Num eventual segundo turno entre Dilma e Marina, a candidata do PSB venceria por 50% a 40% dos votos. Já no duelo com Aécio Neves, Dilma teria 48% contra 40% do candidato tucano. O Datafolha não realizou simulação de segundo turno entre Marina e Aécio. Pastor Everaldo, do PSC, tem 2%. Os demais candidatos não atingiram 1%. A pesquisa foi feita entre ontem e hoje e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. O resultado pouco animador do PIB brasileiro no segundo trimestre do ano colocou o país em estado de recessão técnica. De acordo com o IBGE, o Produto Interno Bruto caiu 0,6% na comparação com o primeiro trimestre do ano, que foi revisado e apresentou queda de 0,2%. Segundo economistas, os 2 trimestres seguidos de queda colocam o país em recessão técnica. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, negou o cenário de recessão. Recessão é quando você tem desemprego aumentando, a renda da população caindo. Aqui nós temos o contrário. Nós temos um emprego crescendo no Brasil, mesmo que a taxa mais baixa, mas continua crescendo. No primeiro semestre nós criamos 500 mil novos empregos e os salários estão crescendo, a massa salarial está crescendo. Então não dá para dizer que está parado. Apesar de lembrar que a previsão de crescimento para o ano terá que ser revista, Mantega afirmou que o resultado ruim do PIB não se repetirá no próximo trimestre. A última vez que o Brasil registrou uma recessão técnica foi no último trimestre de 2008 e primeiro de 2009, durante a crise econômica mundial. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, disse que o desempenho negativo da economia é momentâneo. Em Salvador, onde cumpriu a agenda de campanha, Dilma atribuiu o resultado do PIB a fatores como Copa do Mundo e a quantidade de feriados. Dilma começou o dia visitando uma instituição que oferece cursos técnicos em parceria com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec do governo federal. Depois de uma entrevista coletiva, Dilma foi até o Pelourinho e, ao som do Olodum, a presidente encontrou com grupos culturais e também com militantes. Aécio Neves, candidato do PSDB, culpou o governo do PT pela queda do PIB. Aécio cumpriu a agenda na capital paulista. Aécio Neves visitou a estação Vila Prudente na linha 15 prata do monotrilho, acompanhado do candidato à reeleição ao governo do estado, Geraldo Alckmin. Aécio ressaltou que está confiante com sua ida para o segundo turno, mesmo após a disparada de Marina Silva nas pesquisas de intenção de voto. Para o candidato, o país precisa de uma mudança consistente e não de uma mudança de improviso. Hoje é um dia triste para o Brasil. O Brasil acaba de entrar em recessão técnica. Pelo segundo trimestre consecutivo, nós temos um PIB negativo. Na verdade, o governo do PT terminou antes da hora. A candidata do PSB, Marina Silva, também esteve em São Paulo. Ela lançou seu plano de governo em um espaço de eventos da capital. Marina apresentou seu programa de governo 16 dias depois do acidente aéreo que matou Eduardo Campos, de quem ela era vice. O antigo candidato foi lembrado com 1 minuto de silêncio no início do evento e depois com o grito de guerra do público.
Marina discursou por cerca de meia hora e voltou a falar em mudanças no cenário político do país. Eu fico vendo os programas eleitorais do governo e eu não encontro por onde eu passo esse Brasil colorido, aonde tudo já foi resolvido, aonde as pessoas vivem em um mundo de faz de conta principalmente que os problemas não existem. Entre as metas, o programa da candidata destaca o investimento de 10% do PIB do país na saúde em 4 anos. No plano de governo da candidata também há um capítulo inteiro em defesa dos direitos dos homossexuais e contra a homofobia. A relação de Marina Silva com a comunidade LGBT tem sido difícil por causa de algumas posições conservadoras adotadas anteriormente. Aqui estamos assumindo compromissos com os idosos, com os aposentados brasileiros, com as nossas mulheres, com o movimento LGBT. A escolha da capital para o evento de hoje mostra mais uma investida da candidata do PSB nos paulistas. De acordo com a última pesquisa divulgada pelo IBOP, Marina Silva aparece na liderança de intenções de voto no estado de São Paulo, que concentra o maior colégio eleitoral do país, com 32 milhões de eleitores. Na enquete feita entre os dias 23 e 25 de agosto, com cerca de 1.500 entrevistados, Marina Silva somou 35% das intenções de voto, contra 23% de Dilma Rousseff, do PT, e 19% do tucano Aécio Neves. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu agora à noite a partida entre Santos e Grêmio, marcada para a próxima quarta-feira, em duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo foi adiado até que o clube gaúcho seja julgado em todas as instâncias pelos insultos racistas contra o goleiro Aranha, no duelo de ida ontem em Porto Alegre. O Grêmio identificou 5 torcedores por injúria racial contra o goleiro, sendo 2 sócios. Todos estão proibidos de comparecer aos jogos no estádio, entre eles Patrícia Moreira, flagrada pelas câmeras de televisão, chamando o goleiro de macaco. A ideia é que o trâmite total do STJD ocorra em 20 dias, já levando em conta possíveis recursos pelas partes envolvidas. O governo estadual sancionou a lei que proíbe o uso de máscaras em manifestações. Segundo o texto, a proibição tem como objetivo separar os manifestantes dos vândalos. As máscaras de proteção contra gás, normalmente utilizadas por jornalistas que trabalham na cobertura dos protestos, não devem ser banidas. A lei só passa a valer após sua regulamentação, que pode levar até 180 dias. A regulamentação também decidirá qual será a punição para quem violar a legislação. A seguir, o segundo dia de greve geral na Argentina. E o avanço do vírus Ebola na África. Mais um país confirmou o primeiro caso da doença. Crise na Argentina. Os sindicatos deram continuidade à greve geral que teve início ontem. A capital Buenos Aires permaneceu sem alguns serviços. Postos de gasolina e bancos ficaram fechados, aeroportos e parte do transporte público também não funcionou. No entanto, os ônibus da cidade não tiveram funcionamento interrompido. Os grevistas vêm criticando a política econômica do governo da presidente Cristina Kirchner. A Argentina enfrenta crescimento do desemprego e uma inflação não oficial que beira os 40%. E apesar da paralisação do serviço aéreo, o trajeto entre São Paulo e Argentina já foi normalizado. De acordo com a Infraero, as chegadas e partidas não sofreram alterações hoje. A OTAN pediu hoje o fim das ações militares da Rússia na Ucrânia. A organização classificou o envolvimento de Moscou como violação da soberania de Kiev. Um vídeo amador mostra tanques que pertenceriam ao exército russo circulando por uma cidade do leste da Ucrânia. O grupo estaria fornecendo armas para os rebeldes separatistas que atuam na região. No entanto, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, negou a atuação no território vizinho. O líder do movimento separatista disse em entrevista que abrirá um corredor humanitário para permitir a saída dos soldados ucranianos que ainda estão presos na região controlada por eles. De acordo com a ONU, desde que a crise política teve início na Praça da Independência da capital em novembro do ano passado, mais de 2.500 pessoas foram mortas.
Mas hoje o governo russo deu um passo que pode colaborar para amenizar a tensão diplomática. O ministro de Energia anunciou que a Rússia está pronta para retomar as conversas com a Ucrânia sobre o fornecimento de gás. O ebola foi detectado em mais um país africano. O primeiro caso foi confirmado no Senegal. Segundo a ministra da Saúde do país, um estudante que passou pela Guiné e voltou ao Senegal teve a doença confirmada. Ele não teve a identidade revelada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1.500 pessoas já morreram em decorrência da doença, que atinge a África com força. Enquanto o surto avança, diversos países correm contra o tempo na elaboração de medicamentos que possam frear a doença. O Instituto de Microbiologia e Epidemiologia da Academia Militar de Ciências Médicas da China está desenvolvendo um remédio chamado de JK05 para combater a doença em casos emergenciais. Bom, segundo os meteorologistas, vai esquentar no fim de semana e há previsão de chuva forte para domingo. Vamos ver como fica o tempo em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A meteorologia indica que não há condições de chuva para esse sábado, mas no domingo teremos mudanças. Amanhã, a massa de ar seco continua ganhando força em todas as regiões paulistas e as nuvens diminuem no leste do estado. No interior, o tempo se mantém seco e muito quente. A máxima ultrapassa os 30 graus em todo o oeste do estado, chegando aos 34 lá em Votuporanga. No norte, faz calor de 30 graus em Franca, 31 em Barretos e 32 em São José do Rio Preto. Na faixa leste, a sensação ainda é de frio ao amanhecer e à noite, mas à tarde as temperaturas entram em elevação e chegam aos 27 graus lá na região de Campinas. No litoral, a máxima não passa dos 24 graus. Nessa madrugada aqui na capital, mínima de 13 e máxima amanhã de 25 graus. No domingo esquenta e há previsão de chuva forte, máxima de 28. E a semana começa com máxima de 25 graus e chuvas a qualquer hora na segunda-feira. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Fondo, todo seu. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Neste domingo, 9h30 da noite, o time do Mesa Redonda debate os principais lances da rodada. Assista agora, todo seu.